Comprecar.com.br, o melhor classificado de automóveis da nossa região. Milhares de carros, motos e caminhões, todos anunciados com fotos. Acesse agora, comprecar.com.br. Classificados de automóveis é Comprecar. Mais uma picape que eu, Jorge Augusto, trago para vocês aqui em avaliação completa no YouTube do Comprecar TV. Como vocês estão vendo, modelo que já passou várias vezes aí pelo nosso canal, Chevrolet S10, uma campeã de vendas, né? A história dessa picape é muito forte aqui no mercado brasileiro. Aliás, pessoal, vocês estão acompanhando aí o nosso trabalho rigorosamente, devem ter visto aí que a gente publicou um comparativo triplo de picapes, né? Com parte 1 e parte 2. Inclusive, no comparativo triplo, tinha lá a Chevrolet S10. Então a pergunta que vocês devem estar fazendo é: o que a S10 está fazendo de novo no canal? Tem uma diferença importante, porque lá no comparativo triplo, todas as picapes eram a diesel. E essa daqui é uma Chevrolet S10 2.5 Flex. Então por que ela está aqui, pessoal? Essa aqui é a versão LTZ, digamos assim, a topo de linha da versão Flex, porque a Flex não tem aí versão High Country. E a gente trouxe essa picape porque muita gente faz aquela pergunta: vale a pena ainda comprar uma picape Flex nos dias de hoje? A gente sabe aí que o preço da gasolina está disparando, o preço do etanol também, mas a gente também tem o preço do diesel subindo. E muita gente faz a pergunta: vale a pena ainda comprar a picape Flex? Então o principal motivo dessa S10 estar aqui com a gente é responder isso para vocês, se vale a pena ainda comprar uma picape Flex. Outro motivo também, pessoal, é para mostrar para vocês que a versão Flex, no caso a LTZ, ela tem praticamente os mesmos equipamentos, aquela coisa do hardware, né? Os equipamentos que a gente encontra nela são praticamente iguais ao da versão High Country. O que acaba mudando na High Country é muito mais questões estéticas. Então aqui você vai ter a mesma tecnologia. E nesse vídeo a gente vai analisar todas essas questões da Chevrolet S10 2.5 LTZ 4x4. Bom, pessoal, antes da gente falar aqui da S10 propriamente dita, a gente tem que explicar como é que está esse segmento de picapes com motorização Flex. Na categoria de picapes médias, né, que a gente tem essa construção de chassi embaixo, cabine em cima, ou você vai na S10 ou você vai na Toyota Hilux. Não existem outras com motorização Flex. Aí alguém já deve estar lembrando, mas tem a Fiat Toro com motorização Flex. Verdade, só que a Fiat Toro é uma picape intermediária. Se você for comparar a utilização para questões urbanas, a Fiat Toro até é uma concorrente. Mas quando você fala de uma utilização mais pesada, botar carga de verdade ali na caçamba, usar a picape para rebocar alguma coisa, dar paulada na picape todo dia numa situação mais intensa, eu já digo, a Fiat Toro nem de longe é concorrente aqui dessa picape. Então, nesse segmento hoje de picapes médias, ou a S10 ou a Toyota Hilux. Aqui sob o capô da S10, pessoal, a gente encontra um motor 2.5 litros Flex, que a Chevrolet chama de Ecotec. Pessoal, esse motor traz algumas tecnologias interessantes quando a gente considera aí até mesmo o segmento de picapes, como por exemplo o VVT, o comando variável. Outra coisa legal aqui, sistema de injeção direta de combustível. Então a gente consegue ver algumas tecnologias legais aqui nesse motor. Outro detalhe é a potência máxima dele, que varia aí de 197 cavalos na gasolina a 206 cavalos no etanol. E o torque máximo vai de 26,3 kgfm na gasolina a 27,3 kgfm no etanol. São números interessantes, para um motor Flex ainda mais, né? E esse motor aqui está associado a uma transmissão automática de 6 marchas. E aqui nessa parte do vídeo eu já vou aproveitar para responder uma pergunta que fizeram lá no nosso vídeo de agenda aqui dessa picape. Disseram: por que a Chevrolet não coloca um motor da Equinox aqui na S10? Pois bem, pessoal, do ponto de vista técnico, até é possível você pegar aquele motor e colocar aqui. Só que do ponto de vista prático as coisas mudam um pouquinho. Para começar, quando você tem um motor, ele é desenvolvido para uma plataforma, ou seja, os pontos de fixação dele são específicos, ou de uma plataforma de automóvel ou de uma plataforma de picape. E só aí as coisas já mudam. Além disso, não é só colocar o motor na picape.
Esse motor ele precisa ser validado para picape, para o uso de picape, para o tipo de utilização da picape. Então você tem que fazer todo um estudo de engenharia para o motor poder vir para cá. E isso só se torna viável quando o volume de venda da picape é muito alto. Senão você não consegue fazer esse desenvolvimento, amortizar o custo desse desenvolvimento. Tem mais outro detalhe. A Equinox, o motor é somente a gasolina. E no Brasil a gente sabe que uma picape dessa, se não for flex, não vai. Afinal de contas, tem mercados onde o álcool é vantajoso, no caso o álcool etanol, e aí você precisa ter a opção do flex. Falando da iluminação, o que a gente encontra aqui? Pois bem, LED aqui na frente, pessoal, é só a guia da lanterna, que também é a luz de rodagem diurna. Ou seja, quando você dá partida no motor, a lanterna está apagada, esse conjunto aqui se acende com mais força. De resto, temos aqui um conjunto muito tradicional. Farol alto, farol baixo e o farol auxiliar ali embaixo usam iluminação halógena e a luz de pisca é incandescente convencional. Cabe destacar também que é série sensor de estacionamento dianteiro e traseiro aqui nessa picape. Como um elemento tecnológico que acrescenta segurança aqui à picape, pessoal, temos ali no para-brisa uma câmera instalada na parte de trás do espelho retrovisor que filma permanentemente a pista. E aquela câmera tem algumas funções importantes, como por exemplo, o sistema de alerta de colisão frontal. Então a picape reconhece o que está na frente dela e se o veículo estiver se aproximando muito, ele te dá um alerta, inclusive com LEDs que piscam ali no campo visual do motorista. Só que tem um detalhe, também pré-condiciona os freios com o objetivo de tentar mitigar ou evitar completamente uma colisão. E além disso, aquele sistema também tem o aviso de saída de faixa, ele só avisa, tá? Ele não faz a correção no volante. Então você está andando na estrada, o sistema está ligado, começou a comer a faixa sem dar seta, ele avisa que você está saindo da faixa. São elementos importantes de segurança que você encontra aqui também nessa versão LTZ. Olhando aqui pelo lado, vamos falar daquelas coisas que mais se destacam aí na picape. Começando pelas rodas em liga leve, que vocês estão vendo aqui com esse acabamento diamantado. Aro 18 polegadas, calçadas com pneus 2,65 de largura, perfil 60. Inclusive, esse desenho de pneu muito mais para uso em rodovia, não é aquele pneu misto, né? É um pneu mais para uso rodoviário mesmo. Outra coisa que eu vou destacar é esse Santo Antônio aqui, que não era meramente um enfeite, que quando a gente vai ali para High Country, tem aqui um elemento que é mais aerodinâmico. Esse aqui não, ele é tubular de ferro, então se você precisar fazer aí uma amarração nesse Santo Antônio, você consegue fazer a amarração. A gente também tem aqui o estribo lateral, como vocês estão vendo, e o REC de teto também é funcional. Outra coisa que a gente pode destacar é o espelho lateral aqui com essa capa cromada e também trazendo o repetidor de seta incorporado. E a parte estrutural, como é que é? Vou começar falando aqui do entre-eixos de 3,10 metros, uma medida bastante generosa. Mas na picape é um pouco diferente do automóvel. Esse entre-eixos acaba não determinando, por exemplo, o espaço da cabine. Afinal de contas, o que determina isso é, sobretudo, onde começa e termina a caçamba. De toda forma, está aí a medida que é 3,10. Parte de freios, a gente tem discos dianteiros e tambores traseiros. Por que eu destaco? Porque existe picape que tem disco nas 4 rodas. É mais raro, mas existe. E a questão de suspensão. Aqui na frente é uma suspensão independente aí do tipo McPherson e quando a gente vai ali para trás, aí a gente tem aqui a receita mais tradicional de picape média, que é o sistema de feixe de mola, que como a gente sabe, ele é muito mais resistente e durável. Afinal, é uma solução que a gente vê até mesmo em caminhões. Bom, vamos dar uma olhada aqui atrás na picape, começando pela iluminação. Tudo aqui é iluminação incandescente, tá? Não temos LED aqui atrás, até mesmo iluminação de placa também é incandescente. Só que a gente acha aqui 4 sensores de estacionamento mais a câmera de ré, que fica instalada de forma bem discreta aqui. Inclusive, pessoal, como a gente está vendo, nós temos aqui o sistema de chave para trancar a tampa da caçamba, o que acaba fazendo sentido, porque a capota marítima aqui é série na versão LTZ. Vamos abrir aqui a tampa da caçamba e olha, ela não cai, ela não despenca. Inclusive, você viu lá o nosso comparativo de picapes, na S10 High Country estava desabando. Por quê?
Esta picape está com esse amortecedorzinho aqui do lado, que é um acessório. Isso aqui não é um equipamento de série. Então, esse amortecedorzinho aqui e aquele Santo Antônio não são série, são acessórios. Mas o que é série? Capota marítima e esse protetor de caçamba aqui é série na picape. E olha só, outro detalhe que difere da versão diesel. Na versão diesel, a capacidade de carga é de mais de 1.000 quilos. Já aqui, são apenas 816 quilos. Então, a capacidade de carga não é igual nas picapes. E como é que é o banco traseiro da S10? Como a gente já mostrou em outros vídeos, pessoal, essa é uma das picapes mais espaçosas entre as do segmento médio, né? Banco dianteiro ajustado para uma pessoa de 1,80 m. Olha só, temos aqui um palmo fechado entre o joelho e o encosto do banco. A movimentação do pé aqui também, vou dizer para vocês, é relativamente ampla. Agora, a gente encontra algumas coisas aqui atrás, como por exemplo a alça de segurança aqui no teto e também tem um ganchinho para você conseguir pendurar aqui um cabide. Iluminação individual nós não temos, o que tem é aquela lâmpada ali no centro que até funciona aqui para trás, mas se você deixar ligado vai atrapalhar o motorista ali na frente. Na porta a gente tem espaço para guardar ali uma garrafinha e sobra um pequeno espaço para você guardar ali, por exemplo, mais uma carteira ou coisas pequenas, um smartphone, por exemplo. Aqui na extensão do console, a única coisa que a gente acha ali é uma tomadinha 12 volts. E faltam outros recursos, como por exemplo, saída de ar-condicionado, iluminação individual, às vezes um descansa-braço. Ou seja, se o espaço é bom, faltam amenidades aqui na Chevrolet S10. E o espaço aqui na frente, pessoal, como é que é? Pois bem, usando o banco na mesma posição do motorista que a gente usou para fazer a medição na parte de trás, a gente pode dizer que o espaço aqui é bom. Você consegue ver que a gente consegue ficar com uma posição confortável aqui das pernas, né? Falar dos porta-objetos que a gente encontra aqui. Pois bem, a gente tem a porta ali que tem espaço para guardar uma garrafa e aí sim temos mais espaço para guardar outras coisas. O porta-luvas aqui da picape ele até consegue abrir sem bater no joelho, ó, tá vendo? E a gente tem um espaço aqui também interessante para guardar várias coisas, né? É um porta-luvas amplo. Em matéria de acabamento, banco aqui forrado em couro, um bom couro inclusive. E olha só, o banco do passageiro, os ajustes são todos manuais, tá? E aí quando a gente fala de o resto do acabamento, o único material suave ao toque que a gente tem aqui é esta parte aqui do painel, essa parte cinza mais clara. A mesma coisa acontece ali na porta, também o cinza claro é suave ao toque. De resto, é todo aquele plástico duro que a gente já conhece aí de outros veículos. De toda forma, pelo menos nós temos algumas coisas aqui suaves ao toque. Agora eu vou chamar a atenção aqui para o parasol do passageiro, que aqui sim, aqui nós temos o espelho, né, com tampinha, o que não está disponível no motorista, poderia ter um lá. De toda forma, o que a gente pode dizer aqui é assim, em matéria de acabamento, é normalmente o que a gente costuma ver no mercado, o espaço é bom e a oferta de porta-objetos está dentro da média. Antes da gente dirigir aqui a Chevrolet S10, vamos às considerações dos equipamentos que a gente tem aqui. Chave do tipo canivete, então nós não temos botão de partida aqui na picape. Vamos falar dos ajustes. Cinto de segurança tem aqui ajuste de altura e o banco do motorista tem algumas regulagens elétricas, como por exemplo, encosto, distância e altura, tá? Então nós não temos aqui ajuste lombar e nem aquele inclinação do assento. Volante, a gente tem aqui somente ajuste de altura, nós não temos profundidade. Acaba fazendo um pouco de falta, mas ainda assim você consegue sentar numa posição relativamente confortável. Aqui do lado na porta, a gente tem simples toque para abrir e fechar todos os 4 vidros. E também temos aqui o controle do espelho com a função de rebatimento, que acaba sendo bastante útil quando você vai deixar o carro estacionado em locais apertados. Ainda aqui do lado esquerdo do volante, os botões de controle do farol, inclusive com a posição automática, controle do dimer, do painel, que também funciona para a tela da multimídia, e também o ajuste de elétrico de altura do farol para evitar o ofuscamento quando você tem a caçamba carregada. O farol acaba levantando faixa, você consegue compensar e não atrapalhar quem vem aí na contramão. Computador de bordo da S10 é bastante completo. Aqui na haste de seta, nós temos um anel para acessar diversas funções aqui do computador de bordo e um outro botão para você alterar os menus. E a gente consegue ver coisas como, por exemplo, pressão dos pneus, tensão da bateria, líquido do radiador, horas do motor até mesmo em marcha lenta, temperatura do fluido de transmissão, carga do pneu e até mesmo aviso de velocidade. E além de menus aqui de economia. Então, como vocês conseguem ver, é um computador de bordo bastante completo. O volante aqui, pessoal, multifuncional,
com as funções, inclusive para interagir com a central multimídia. E aqui a gente tem um botão dedicado para o alerta de colisão frontal, onde você consegue escolher ali 3 distâncias diferentes para o aviso. Aqui no console, porta-latas, seletor eletrônico da tração 4x4 e da reduzida, alavanca de câmbio com a posição para você dar comandos sequenciais para troca de marcha. Você também tem aqui o botão no console para o aviso de saída de faixa, desligar o controle de tração, controle de descida e ligar e desligar os sensores de estacionamento. Ar-condicionado digital e automático, porém de simples zona. A central multimídia, pessoal, é aquele MyLink que a gente já conhece da Chevrolet, que é o mais completo de todos, né? Porque uma das coisas que ele traz é o sistema de GPS embarcado. Então você tem integração Android Auto e Apple CarPlay, mas o GPS embarcado também está presente. Outra coisa importante dessa central é o fato dela ter internet embarcada. Então o carro já vem com uma linha da Claro. Quando você ativa o serviço, você consegue distribuir por Wi-Fi para até 7 equipamentos até uma distância de 15 metros. Então você consegue usar o carro como uma espécie de hotspot em locais onde a internet pode ser um pouquinho mais difícil. Além disso, essa central suporta outras coisas como 2 celulares conectados simultaneamente no Bluetooth sem um derrubar o outro. Isso é muito legal, a gente já tem vídeo completo no canal explicando isso. O espelho aqui é autocrômico, inclusive tem os botões aqui da função do OnStar da Chevrolet, que também a gente tem vídeo completo no canal explicando como funciona aí o serviço OnStar. Lâmpadas de leituras individuais, passageiro e motorista, porta-óculos que a gente encontra aqui e o parasol, que não tem espelho, né? Então isso aqui acaba sendo uma coisa que faz falta, principalmente aí para o público feminino que gosta do espelho. O que a gente pode observar então aqui dentro, pessoal? Tem todos os equipamentos principais de segurança e até mesmo de conforto, mas faltam algumas coisinhas, como um espelhinho, um ar-condicionado digital e automático dupla zona, uma regulagem de profundidade do volante. Mas ainda assim, para uma picape, vou dizer que está tudo de bom tamanho. Bom, pessoal, então vamos para a nossa manobra. Na hora que a gente engata a ré aqui, a gente já observa a câmera de ré, que tem uma resolução muito boa. Eu diria que é quase um HD, né? Uma alta definição. A gente encontra aqui também as linhas de guia dinâmicas para você poder fazer a manobra. Tem este outro modo aqui, que é a linha, justamente para você conseguir fazer a mira certinho, para quando você vai engatar a picape aí num engate, então você consegue seguir essa linha justamente para fazer o engate com muita precisão. E por fim, você tem aqui uma imagem de zoom, que é bastante útil, justamente para quando você vai fazer o engate final, você conseguir ver. Agora tem um detalhe interessante aqui nessa câmera, pessoal. Eu vou até colocar até o carro em parque e vou tirar do modo de câmera, porque é o seguinte, você consegue acessar a função de câmera mesmo com o carro parado ou em movimento para frente. Isso para quê? Imagine que você quer ver se o engate lá está tudo ok com ele enquanto você está viajando com o carro. Você consegue acionar a câmera diretamente, independente de engatar ré. Então isso aí acaba sendo bastante útil, né? Bom, vamos fazer aqui a nossa manobra, usando aqui a linha de guia. Uma das coisas legais da S10 é o fato dela ter assistência elétrica na direção. E aí deixa a direção muito mais leve do que outras picapes que têm a direção somente com o sistema hidráulico, né? Além do sistema elétrico não roubar potência do motor. Bom, isso ajuda bastante na hora de você fazer as manobras. Fica mais leve e a gente está vendo aqui que a câmera de ré também funciona muito bem. Vamos ver o sensor de estacionamento aqui, ó. Vocês estão vendo que ele funciona bem e ele inclusive coloca ali um triângulo sobre o obstáculo para você ver exatamente aonde está o obstáculo na tela. Isso acaba sendo bastante útil. Agora nós vamos fazer aquele teste de lombada e tachão, que óbvio, a gente sabe que a S10 não vai bater, né? O que a gente quer saber é a maciez do conjunto, o conforto da picape, como é, para a gente poder ter uma ideia do conforto que você tem aqui dentro, né? Vamos lá, vamos alinhar aqui com o tachão. A gente obviamente viu uma suspensão extremamente resistente e consistente e não é tão desconfortável assim. Mesmo sendo feixe de mola ali atrás, até que ela consegue absorver esses obstáculos, mas de novo, é um conforto de picape média, né? Não dá para fugir muito do que a gente normalmente vê em picapes que tem essa configuração de feixe de mola traseiro. Bom, vamos para a primeira lombada aqui a 30 por hora.
passa muito fácil, né? Então assim, tipo, não bate, não raspa, não cria nenhuma situação difícil, passa com muita tranquilidade esse tipo de obstáculo. Vamos para a segunda lombada. Novamente, a gente vê que a suspensão ela é bem resistente e consegue entregar um certo conforto, por assim dizer, né? Não chega a ser assim tão desconfortável superar o obstáculo. Vamos ver esse piso aqui que tem mais desníveis. É aquilo que normalmente a gente vê numa picape média, né? Então assim, é desconfortável? Não. É tão confortável quanto um sedã? Certamente que não é. Mas quando você olha aí em relação às outras picapes, tem picape num segmento mais dura que essa. E os obstáculos, ela tira obviamente de letra, sem problema nenhum aqui, vai tudo muito tranquilo. Vamos para a nossa manobra de fim de rua. A gente já sabe que as picapes ocupam um espaço bem grande aí no raio de giro ou diâmetro de giro, né? Então vamos alinhá-la aqui com o lado direito da guia. Pronto. E vamos parar sempre no nosso ponto de referência, né? E vamos virar todo o volante. Mais que uma volta e meia. Vamos lá. Bom, aqui a gente já sabe que as picapes viram menos que 90 graus, né, pessoal? Normal isso. Vamos desvirar todo o volante. Câmera de ré ajuda bastante, ela tem uma resolução muito boa. E vamos concluir aqui a manobra. Aí, pessoal, a gente usa... Encostamos aqui na guia aqui atrás, pessoal. E nem deu para concluir a manobra aqui. Como vocês podem ver, você precisa de um espaço bem grande aqui para manobrar essas picapes, né? Então, a questão é, temos aqui o auxílio de câmera de ré, temos o auxílio de sensor de estacionamento dianteiro e traseiro, mas você precisa de muito espaço. Suspensão extremamente resistente e podemos dizer até que ela tem um certo conforto, porque existe picape média no segmento que acaba sendo um pouco mais dura do que essa. Mas definitivamente essa aqui também não é a mais confortável do segmento. De toda forma, temos um conjunto bastante resistente de suspensão para encarar aí todas as situações. Hora da gente pegar a estrada aqui e olha a dica, não precisa ligar o farol porque esse carro tem luz de rodagem diurna. Então, se a gente obedecer a lei como ela é, o DRL substitui o farol baixo. Só depende do guarda entender isso também, né? De toda forma, pessoal, aqui neste pequeno trecho aqui para a gente acessar a rodovia, a gente percebe que por ser um motor flex, a S10 vai bem aqui, né? A gente não sente a picape assim tão pesada. O motor ele consegue entregar aí uma resposta interessante, então com bem pouca aceleração você já consegue ver a resposta do conjunto. Com um detalhe, né? Como é motor flex, a gente tem muito menos ruído e muito menos vibração aqui dentro. Isso é bem diferente da versão diesel, né? A versão diesel ela traz aí um pouquinho mais de ruído, mais vibração. O motor flex ele resolve esse tipo de situação. Vamos aproveitar também já para fazer a velocidade em função da rotação, né? Eu vou passar aqui o câmbio para o modo sequencial para a gente ter certeza que está ali em sexta marcha e vamos aqui estabilizar em 100 km por hora para a gente ver aqui a rotação do motor. Vocês podem ver que a rotação é relativamente baixa, estamos abaixo de 2.000 giros, diria ali alguma coisa perto de 1.900 rotações. Vamos acelerar aqui para 120, vamos ver como é que é a resposta para chegar no 120. Bom, aqui a gente percebe que já não tem aquele torque do motor a diesel, né? A resposta é um pouquinho mais lenta, então você precisa insistir um pouco mais, ela até reduz aqui a marcha para a gente conseguir chegar aí no 120. Bom, chegando aqui ao 120, vamos estabilizar aqui agora a velocidade. A gente perdeu até um pouquinho de embalo, você consegue ver que o motor flex não tem toda aquela, vamos dizer, aquela força do diesel, né? Então ele exige mais. Bom, 120 km por hora, sexta marcha, qual que é a nossa rotação aqui? Mais ou menos uns 2.200 giros. Também é um giro baixo, mas o ponto aqui, pessoal, é que a gente percebe que não é a força do diesel, né? Então, quando você precisa do motor, até que a rotação fica baixa, mas falta força no conjunto. Então aí você precisa ficar
trocando de marcha para conseguir manter a velocidade. Tá aí uma diferença da flex para diesel. Mas de toda forma, a gente consegue ver que a rotação aqui acaba sendo baixa quando você está em velocidade cruzeiro. Vamos aproveitar aqui para fazer a nossa retomada, pisando tudo. 60 por hora, 80. Você vê que o giro vai lá em cima, né? O motor grita e grita bastante. Mas a gente conseguiu chegar aqui a 120 km por hora. Óbvio, a gente está com a picape vazia, né? Picape descarregada, a resposta até que é boa. Mas se a gente colocar a carga, óbvio que a gente vai ter aí um desempenho bastante diferente do que a gente está vendo aqui. Mas não dá para dizer que esse motor flex é ruim. Vamos aproveitar agora para testar aqui o alerta de colisão frontal da picape. Você consegue ver ali no contagiros que ele coloca um ícone verde de um veículo quando ele já percebe que existe um veículo à nossa frente, tá? E aqui no botão você consegue escolher com quanta antecedência você tem esse alerta, né? Mais distante, intermediário ou mais perto. Eu vou colocar aqui no mais distante até por uma questão de segurança. Então vamos lá, vamos nos aproximar aí do veículo que vai à nossa frente. Ó, ele já avisou aqui do perigo da colisão. Agora tem um detalhe, pessoal. Se você simplesmente se aproximar de forma mais lenta do veículo da frente, que é o que eu vou fazer agora, observem que aquele ícone verde, ele vai mudar de tom. Ou seja, ele não vai necessariamente emitir o alerta, mas ele coloca aquele ícone ali em laranja para mostrar que você está muito próximo do veículo que vai à sua frente. Então, esse dispositivo acaba fazendo muita diferença, principalmente para o motorista mais distraído, né? E lembrando, o sistema também tem o sistema de pré-condicionamento dos freios em casos mais extremos para tentar mitigar ou evitar a colisão. Agora vamos testar aqui o aviso de saída de faixa. Primeiro a gente aciona ele aqui e ali no velocímetro nós temos um ícone verde também que se acende para indicar que o sistema está ativo. Ele usa aquela câmera que a gente tem aqui no para-brisa, né? Bom, vamos forçar aqui a picape para fora da faixa, primeiro aqui para o centro. Ó, você já percebe que o íconezinho verde muda para laranja e você tem aqui um alerta sonoro. Agora vamos fazer para o outro lado da via. Mais uma vez ele avisou aqui a saída de faixa. Lembrando, pessoal, que para isso aqui funcionar, a câmera tem que estar enxergando a faixa. Portanto, se a faixa estiver mal pintada ou se a condição de rodagem estiver muito difícil, como por exemplo uma chuva muito forte, o sistema pode não funcionar. Aproveitando que a gente está aqui na estrada, pessoal, vamos fazer aqui um teste de consumo com a S10, até para a gente ter uma ideia. Então a gente já tem aqui o computador de bordo, o acumulado, que está dando 7,3 km por litro, lembrando, estamos usando ela na gasolina. E temos aqui o primeiro computador com a mesma média. O que eu vou fazer? Eu vou zerar o primeiro computador de bordo, o segundo a gente vai deixar aqui armazenado, e vamos andar com ela aqui na estrada, né? Obedecendo o limite máximo de velocidade da estrada, que nesse trecho aqui é de 120, e vamos ver como é que fica a média de consumo aqui da S10, até para a gente comparar com a do Inmetro, para ver se dá muita diferença. Lembrando que o nosso teste de estrada é 100% estrada, então a gente tem muito poucas acelerações e desacelerações, mas dá para a gente ter uma ideia de como é que fica o consumo puramente na estrada. Bom, pessoal, vamos conferir como é que ficou a nossa média de consumo. Acessando aqui o computador de bordo, rodamos aí 25 km, média de 9,4 km por litro. Velocidade média 100 km por hora, ou seja, efetivamente um circuito puramente de rodovia. Fizemos tudo isso com ar ligado. 9,4 que a gente conseguiu, o Inmetro diz que ela faz 9 por litro, então tá tudo dentro aí do que a gente espera. Quando a gente olha aqui o computador de bordo acumulado, ele está com 7,4, só que aí são 321 km, com uma média horária de 45 km por hora, ou seja, também tem circuito urbano. Então a gente consegue dizer bem aí que o consumo da S10 está bastante alinhado aí com o que o Inmetro está dizendo, né? Um 7,4 acumulado e um 9,4 quando você está puramente na estrada. Lembrando, aqui gasolina. Mas um ponto muito importante desse vídeo é justamente, ainda vale a pena comprar aqui uma picape média flex? Pois bem, pessoal, a gente precisa fazer algumas contas para entender isso. E a primeira coisa que a gente tem que saber é a diferença de preço. Essa S10 aqui, LTZ 4x4, em março de 2021, tem o preço sugerido de R$ 188.430.
Quando a gente pega a LTZ diesel, né, a mesma versão mudando a motorização, o preço sobe para R$ 226.420. É uma diferença de R$ 37.990, praticamente R$ 38.000, e isso é uma diferença expressiva. Outro dado muito importante que a gente tem que levar em consideração é o consumo de cada uma das picapes. Então, pois bem, pessoal, a gente vai pegar os números do Inmetro porque eles são padronizados e aí não tem variação de um combustível para o outro no quesito de teste. E também vamos considerar apenas a gasolina, não o etanol. Por quê? Quando a gente faz a correlação de gasolina para etanol, acaba dando muito próximo o preço por quilômetro rodado. Então a gente vai usar a gasolina, que é o combustível mais comum pelo Brasil. Pegando a versão diesel, na cidade ela faz 8,7 km por litro e na estrada sobe para 10,6. Quando a gente pega essa versão flex, na cidade, com gasolina são 7,4 km por litro e na estrada são 9 km por litro. A gente consegue ver que a gasolina faz menos quilômetros por litro do que com o diesel. Outro dado importante que a gente precisa saber é o preço do custo do combustível, né? Pois bem, considerando o custo aqui na nossa região hoje, a gente tem o custo médio do preço do diesel, do litro do diesel, de R$ 4,00 e o da gasolina de R$ 5,00. Então a gente já está vendo aqui que é o seguinte, o diesel é mais barato e faz mais quilômetros por litro. Pessoal, tudo isso para a gente chegar num número mágico, que é o custo por quilômetro rodado. É esse número que vai mostrar para a gente aí quanto você precisa rodar ou não para valer ou não a pena. Então vamos lá. O custo por quilômetro rodado do diesel é de 46 centavos por quilômetro na cidade, isso usando diesel. E na estrada ele cai para 37 centavos por quilômetro rodado. A média do custo por quilômetro rodado no diesel é de 41 centavos. Quando a gente vai para a gasolina, a gente percebe que o quilômetro rodado é mais caro, porque ele tem um custo aí na cidade de 67 centavos por quilômetro rodado. E quando a gente vai para a estrada, esse custo é de 55. Se a gente olhar assim para esses números e falar, poxa, mas o diesel é mais vantajoso. Só que o que a gente tem que colocar na conta é que a picape a diesel custa R$ 38.000 a mais. E aí a questão, quanto que eu tenho que rodar para valer a pena? É claro que você já escutou, se você roda pouco, não compensa comprar a picape a diesel. Isso é verdade. Agora, o quanto seria esse pouco? Então a gente fez algumas contas aí com várias quilometragens e estudando tanto o uso na cidade quanto na estrada e o uso médio. Só que nós vamos deixar uma imagem para você com todos esses cálculos, afinal de contas é muita coisa. O que eu vou fazer aqui é resumir esses números para você. Pois bem, pessoal, considerando que você rode 15 mil quilômetros por ano, que é a média brasileira para um automóvel. Nesse caso, a picape a diesel vai gastar R$ 6.896 em combustível durante 15 mil quilômetros. Já a flex usando gasolina vai gastar R$ 10.135. Evidentemente que a flex está gastando mais combustível, mais de R$ 3.000. Só que olha só, a diferença de uma picape para outra é de quase R$ 38.000. Então, quanto tempo eu tenho que usar a picape diesel na cidade para compensar? Mais de 11 anos, totalmente inviável. Mas vamos aumentar a média de quilometragem, aí vamos falar de uma quilometragem que acaba sendo mais normal para as picapes. Vamos considerar que a pessoa rode 45 mil quilômetros por ano. Aí o que acontece? A diesel vai gastar nesse ano R$ 20.689 e a gasolina vai gastar R$ 30.405. Aí nós temos uma diferença, pessoal, de R$ 9.715. Nesse caso, se você rodar com a picape a diesel durante um pouquinho menos que 4 anos, já valeu a pena. E isso aqui, pessoal, estou falando da média da cidade. Quando você vai para a média de estrada, aí o tempo muda um pouco, porque olha só, se você rodar 45 mil quilômetros na estrada com a diesel, você gasta R$ 16.981. Com a gasolina, você gasta R$ 25.000. A diferença aqui na estrada é menor. Porque a diferença da diesel na cidade, a diesel é mais econômica na cidade, já na estrada nem tanto, então a diferença fica de R$ 8.000. Aí você precisa de quase 5 anos para conseguir valer a pena a diesel. Portanto,
se a gente considerar apenas a questão do combustível, tá, pessoal? Você precisa aqui de um bom tempo e uma quilometragem interessante por ano para valer a pena na diesel. Então, se você roda 45 mil quilômetros por ano ou mais e permanece com a picape um tempo maior, aí vai valer a pena a diesel. Caso contrário, você tem que ir na Flex. Mas até o final desse vídeo, a gente também vai falar de seguro e de revisão, para ver se essa conta aqui muda muito ou não. Mas aqui, pessoal, eu tenho que fazer uma observação muito importante. Afinal de contas, os picapeiros aí a diesel provavelmente já vão ter um infarto e vão ficar muito bravos aqui comigo se eu não disser isso. Pessoal, esta picape aqui tem 27 kg de torque no motor, torque máximo. A versão diesel da S10 tem 51 kg de torque. Estamos falando de quase o dobro de torque. E muita gente vai falar assim, mas a aceleração de 0 a 100 das duas picapes é praticamente a mesma. Até é verdade, só que a aceleração, quando ela é medida, é feita apenas com uma pessoa e a picape vazia. E quando você coloca carga na picape a diesel e coloca carga de verdade na picape flex, aí você vê muita diferença no desempenho das duas picapes. A diesel sustenta muito mais do que a picape flex. Outro detalhe também importante, as duas picapes têm tração nas 4 rodas com reduzida, mas quando você vai para o 4x4 pesado, ainda mais se você tiver carga na caçamba, não há o que discutir a superioridade da diesel em relação à picape flex. Portanto, se o usuário precisa dessa força adicional do diesel, não tem nem discussão, é a diesel. Então toda essa conta que a gente está fazendo aqui, pessoal, são para pessoas que fazem um uso mais recreativo da picape, não vão levar a picape no extremo e aí precisam de uma picape para eventualmente colocar alguma coisa na caçamba e superar alguns obstáculos aí no fora de estrada. Mas, de novo, não dá para comparar 51 kg de torque com 27 kg de torque. E aqui tem um segundo adendo que não deixa de ser importante. Então eu não preciso comprar a S10 Flex, eu posso comprar uma Fiat Toro, certo? Definitivamente errado. Por que eu digo isso? Pessoal, a Fiat Toro, por mais que ela leve 5 pessoas aqui como S10, não dá para comparar a resistência mecânica da Fiat Toro, principalmente quando você coloca a carga na caçamba, com uma S10. E outra, a Fiat Toro Flex só tem tração nas rodas dianteiras. Aqui você tem uma tração 4x4. E mesmo quando não tem a tração 4x4, a tração é traseira. E aí não dá para você comparar a Fiat Toro, que tem uma aplicação 100% urbana, no caso do uso da Flex, com essa daqui, que é Flex, mas ela consegue fazer uma condição de 4x4, por conta da tração 4x4, incluindo a reduzida, e a estrutura, que é construída cabine sobre chassi, que é muito mais resistente. Não vamos esquecer, o feixe de mola, que é praticamente eterno. E agora, pessoal, temos que falar também da questão das revisões. Afinal, muita gente diz que a revisão da diesel é muito mais cara do que a Flex. Mas olha só, a gente foi pesquisar com a Chevrolet quais são os valores das revisões. E dessa vez a gente fez um pouco diferente, porque a gente considerou até a 10ª revisão, o que seria 100 mil quilômetros, uma vez que a revisão é feita de 10 em 10 mil quilômetros ou de 1 em 1 ano, o que ocorrer primeiro. Pois bem, considerando as 10 revisões, ou seja, 100 mil quilômetros rodados, a Flex tem um custo de R$ 10.044, isso os itens obrigatórios da revisão, para que você não perca a garantia. Quando a gente vai para diesel, pessoal, olha só, o valor não é muito mais alto. 10 revisões dá um total de R$ 12.392, ou seja, praticamente R$ 2.300 a mais em 100 mil quilômetros. É um pouco mais caro, mas não é muito mais caro. Sempre lembrando, pessoal, que esses valores de revisão são aqueles itens obrigatórios preconizados pelo fabricante, como, por exemplo, filtro, óleo, verificações. Mas nesses valores aqui não estão itens como, por exemplo, pneus, disco, pastilha, ou seja, outros materiais de desgaste. Então aqui são só aqueles itens obrigatórios. Então o que a gente pode observar aqui é que a revisão não é muito mais pesada na hora de você escolher uma ou outra. A vantagem da Flex é pequena. Outro ponto que a gente tem que abordar aqui é a questão daquelas manutenções que não são as revisões obrigatórias de fábrica. Muita gente fala, mas o motor a diesel dura muito mais do que o Flex.
É difícil a gente entrar nesse ponto, pessoal, porque assim, se a gente pegar a história do que a gente conhece de motor a diesel versus motor flex, evidentemente que o motor a diesel dura mais do que um motor flex, até pelo tipo de construção e pela forma de funcionamento dele. Mas a gente também sabe que na hora de fazer uma intervenção no motor diesel, né, uma correção, uma manutenção efetiva, também custa mais caro do que o flex. E aí também tem um outro ponto, como o cliente, né, o dono da picape usa ela. Então, tudo isso interfere na durabilidade do conjunto. Então, como isso é uma questão muito variável, a gente não pode entrar aqui com dados assim consistentes para dizer para vocês se o diesel vai dar mais ou menos manutenção, se vai custar mais ou menos caro, porque isso acaba sendo muito variável. Então, a gente só pode trabalhar com aqueles dados que a gente tem certeza absoluta que foram esses que a gente mostrou para vocês até agora. E a questão do seguro, pessoal, também é muito importante, né? Afinal de contas, a gente sabe que esses veículos aqui, às vezes eles estão mais expostos a situações de risco, principalmente de roubo, né? E mais uma vez a gente consultou a nossa parceira Multiclass Corretora de Seguros da cidade de Sorocaba, que ajudou a gente a montar o seguro tanto para a versão flex quanto para a versão diesel. Pessoal, a gente nunca pode esquecer que o seguro é aquele valor que você paga todo ano, é anual, e ele é sempre da pessoa em relação ao carro. Então, se o perfil do utilizador muda, o preço do seguro também muda. Mas aqui no caso, o que a gente fez? Aqui a ideia não era fazer várias cotações de seguro, e sim fazer a mesma cotação usando a mesma seguradora, o mesmo perfil, só mudando a versão flex para a versão diesel, porque o que a gente quer saber é justamente essa diferença. Então olha só, essa daqui a flex, o seguro ficou em R$ 2.800 com uma franquia de R$ 4.800. Quando a gente muda apenas para a diesel usando a mesma pessoa e o mesmo perfil, o seguro foi para R$ 5.500. A franquia não mudou muito, foi de R$ 5.000, um pouquinho mais alto, mas o seguro aqui ficou bem mais elevado. Então aqui mostra pra gente que além do preço inicial da picape ser maior, a gente também percebe que o seguro da diesel também é maior. E então, depois de tudo que a gente viu aqui nesse vídeo, vale a pena comprar aqui uma picape dessas com motorização flex? E a resposta é simples. Sim, vale muito a pena para aquele cliente que roda pouco com a picape. Como a gente mostrou aqui, a diferença de preço inicial é muito grande e essa diferença precisa ser amortizada durante muito tempo para que o combustível, no caso mais barato do diesel, compense. Além disso, as revisões são um pouco mais baratas e o seguro é bem mais barato na versão flex. Então vale a pena quando a gente está olhando apenas pelo prisma financeiro. Só que tem um detalhe importante. Não é só isso que tem que ser levado em conta. Por quê? Se o cliente vai fazer um uso mais intenso da picape no que diz respeito a 4x4, fora de estrada, carregar cargas verdadeiramente pesadas, aí, pessoal, não dá nem para considerar a flex. E por quê? Este motor tem 27 kg de torque, o diesel tem 51. E essa diferença de torque, que é força, faz uma diferença enorme quando você faz um uso mais pesado da picape. A flex, nesse ponto, não vai bem se você colocar carga pesada nela. Se você vai muito para o 4x4 pesado, esse motor aqui não é a solução mais indicada. Para isso, existe a motorização diesel. Mas vale a pena para o cliente que faz um uso mais recreativo a flex. Então, ele tem uma picape média, porque eventualmente ele põe carga na caçamba, ele encara em um 4x4 mais leve. Aí, nesse ponto, a flex vai tirar de letra e vai atender muito bem, além de ter um custo de propriedade menor, mesmo você gastando mais com combustível. Então a gente tem que colocar isso bem claro. Vale a pena comprar a flex quando você não precisa daquela força adicional no motor. Se precisar daquela força, aí não tem discussão, tem que ser a diesel. E aí, pessoal, gostou desse vídeo? Do formato do vídeo? Então, por favor, deixa aí o seu like, afinal de contas é assim que a gente sabe que você está aprovando o nosso trabalho. E se você não se inscreveu, faça isso. Afinal de contas, esses vídeos super detalhados assim, só comigo, Jorge Augusto, aqui no YouTube do Comprecar TV. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.